A paz do Senhor Jesus, querido amigo, querido irmão, irmãs também, vocês todos que nos acompanham, sejam bem-vindos. Essa é mais uma EBD Ágape, que rola aqui no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Como eu sempre digo, tem muita coisa boa, não apenas a EBD, então você frequente mais esse canal, desde já se inscreva, já começa dando um like aí nesse episódio que você está ouvindo, que nós vamos continuar com o livro de Ezequiel. Passa para as pessoas aí esse episódio através do compartilhamento. Vai ser muito bom para a nossa igreja, vai ser muito bom para as pessoas que ouvem e muito bom para o corpo de Cristo, porque nós estaremos ampliando essa ministração da palavra e o corpo de Cristo vai, crescendo junto através da sua atitude. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, que Deus te abençoe. Vou chamar aqui meu irmão Breno. Bom dia, gente, tudo bom? Vamos continuar estudando a palavra de Deus e muitas vezes tendo as surpresas de ver que Deus trata a realidade dos fatos e que ainda assim nós aprendemos bastante com a palavra do Senhor. Grande abraço e vamos começar. É isso aí. Antes de começarmos a leitura da palavra, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia. Muito obrigado pelas misericórdias que se renovam para todos, apesar de que muitos não te reconhecem como Salvador. Mas as tuas misericórdias estão derramadas sobre a humanidade. Nós pedimos neste dia especialmente que haja uma bênção especial para aqueles que necessitam dessa misericórdia, mas ainda não creram. Nós pedimos especialmente neste dia que venha um quebrantamento no coração e um temor a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo e a santa palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe para essa ministração e abençoe as pessoas que nos ouvem agora, que haja abertura no entendimento deles, no coração, essa terra fértil seja realmente mexida e que todos nós venhamos a dar frutos a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. E vamos à leitura agora de Ezequiel, no capítulo 23. Pegue a sua Bíblia, pegue um caderninho, uma caneta, um lápis, enfim. Faça suas anotações, sempre lembrando. Deixe um comentário, aquilo que Deus falou ao seu coração. Coloca aqui, porque nós seremos alimentados por você também. Ok? Vamos à leitura de Ezequiel 23. Ezequiel 23. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Oolá, sua irmã Oolibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Oolá é Samaria e Oolibá é Jerusalém. Oolá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso, eu a entreguei nas mãos de seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua, levaram embora seus filhos e suas filhas e mataram a espada. Ela teve má fama entre as mulheres, e lhe foi dado castigo. Sua irmã, Oolibá, viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes,
guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo caminho. Mas Oholibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor e, em sua cobiça, a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez, e eu me afastei dela desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim, Oholibá ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Portanto, assim diz o soberano Senhor: incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou desgostosa, e os trarei para atacá-la de todos os lados, os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soa e de Coa, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos eles cavaleiros. Eles virão contra você com armas, carros e carroças, e com a multidão de povos. Por todos os lados tomarão posição contra você, com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu entregarei a eles para castigo, e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, e enfurecidos eles saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão embora seus filhos e suas filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão suas lindas joias. Assim darão basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, daqueles de quem você se afastou desgostosa. Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo pelo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos dela. Você seguiu pelo caminho de sua irmã. Por essa razão, porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor: você beberá do copo de sua irmã, copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza. Com esse copo de desgraça e desolação, o copo de sua irmã Samaria. Você o beberá, engolindo até a última gota. Depois o despedaçará e mutilará os próprios seios. Eu disse, palavra do soberano, o Senhor. Agora assim diz o soberano, o Senhor: visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências de sua lascívia e de sua prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará Oholá e Oholibá? Então confronte-as com suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos. Até os seus filhos que elas geraram para mim sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isto. Ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos a seus ídolos, elas entravam em meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram em minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens, vindos de bem longe, e quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs suas joias. Você se sentou num belo sofá, tendo à frente uma mesa, na qual você havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto, com homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã, e belíssimas coroas na cabeça delas. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério, que agora a usem como prostituta, pois é o que ela é. E eles dormiram com ela.
Dormiram com aquelas mulheres lascivas, Olá e Olibá, como quem dorme com uma prostituta. Mas homens justos as condenarão ao castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras, e há sangue em suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor, que uma multidão as ataque, e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as retalhará a espada. Matarão seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão. Dessa maneira, darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Vamos lá, uma palavra que é bastante dura, né, incisiva, mas que a gente precisa entender o contexto. Primeira coisa importante é a gente verificar que tem palavra figurada aqui. Quando Deus ele fala de mulher, ele está tratando das nações. Observe com bastante calma que Deus já começa a falar no início que essas duas mulheres representam nações. Segundo ponto importante, que eram mulheres que tinham aliança com Deus, eram nações que tinham aliança com Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia, como a gente tem ensinado aqui na escola bíblica, como um todo, tá? O contexto que nós temos aqui é de uma nação que não existia, na verdade, né? Israel não existia como nação. Ela faz uma aliança, as pessoas de Israel fazem uma aliança com Deus, se tornam a nação de Deus, a nação que vai adorar o Deus Yahweh, e a partir desse momento, Deus de Israel faz uma aliança com ela e dá os seus estatutos para que ela possa ser um exemplo para as demais nações. Então, quando a gente lê palavras do tipo para que as demais mulheres fiquem advertidas, que a gente consiga entender para que as demais nações também fiquem advertidas. Tá? Então é bastante importante que a gente entenda e que a gente leia a Bíblia, não abrindo um pedaço, não que isso não possa trazer salvação e cura, não é isso. Mas sim, a Bíblia não começa, como isso tem sempre batido, em Ezequiel 23, e entender como Deus fala conosco, como Deus fala com as nações é extremamente importante. Faço aqui para o meu pastor e mestre Guilherme, porque sim, numa palavra incisiva, existe esperança e existe o motivo. Eu encerro por enquanto esse comentário, lembrando que Deus diz que ele é tardio em irar-se. Aqui nós estamos vendo um Deus que esperou bastante tempo investindo num povo, trazendo direcionamento para que Deus pudesse ser revelado a todas as nações, e esse povo que escolheu por livre e espontânea vontade, ter essa aliança com Deus e, portanto, ter uma responsabilidade com Deus, ele feriu essa responsabilidade, e isso traz problemas não somente para eles, mas para todas as nações que acabam tendo dificuldade de reconhecer quem é o Deus de todo o universo e ter uma vida plena. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo, Breno. Isso mesmo. Muito boa a sua colocação e a observação. E a gente já começa trazendo aqui o entendimento sobre os nomes dessas duas irmãs, né? Que é Olá e Olibá. E apesar de ser uma narrativa nesse momento aqui fazendo alusão a duas mulheres, nós precisamos entender que essa linguagem aqui é profética e cheia de significado. E nesse caso aqui, está tratando de mulheres, porque Deus está falando sobre o adultério do corpo de Cristo em relação ao noivo. Então, é o rompimento da aliança que o corpo estava fazendo. E neste momento aqui, o corpo era representado por, no caso, né, duas irmãs, Olá, Olibá, mas duas mulheres. E elas representavam Samaria e Jerusalém, Israel e Judá, que era, né, o povo de Deus naquele momento. O evangelho, ou melhor, a palavra de Deus ainda não tinha chegado ao outro lado aqui, né, do mundo, não tinha chegado ainda aonde hoje é o Japão, enfim. Então, Deus pega aquele ambiente onde está Samaria, Jerusalém, e trata como duas irmãs, Olá, Olibá. Esses nomes, Olá e Olibá, se você traduzir no português, vai fazer referência a tabernáculo, né?
ambiente de morada, ambiente de reflexão, de habitação. O significado, a gente tem algumas coisas que diferem um pouco quando você vai pesquisar, mas uma seria, no caso, olá, mais ou menos assim, o seu próprio tabernáculo. E a outra, olibá, meu tabernáculo está nela. Então você vê que as duas fazem, o nome das duas fazem menção, né, se referem ao ambiente de habitação de Deus, né? Tabernáculos, habitação de alguém, vamos tratar assim. E esse alguém a gente está falando do marido, do noivo, daquela pessoa com quem se convive, né? Enfim, mesmo com esses nomes, mesmo diante desse cenário, mesmo sendo criadas, nomeadas e chamadas para esse propósito de coabitação, de vida íntima, elas decidiram romper uma aliança. Você quer trazer algo, Brenão? Eu gostaria, sim, né? É importante a gente entender que no Deus ele enxerga o relacionamento conjugal, o ambiente de intimidade, como um ambiente sagrado, como um ambiente santo. É uma intimidade que é devida somente ao marido e à esposa. Assim como, só para a gente entender, não é que Deus se parece com a santidade de um casamento. Não. É que o casamento se parece com a santidade de Deus. Então, quando Deus se relaciona com você, é um relacionamento santo. E esse relacionamento santo diz que Deus vai te tratar de uma maneira limpa, de uma maneira que Ele estabeleceu, e que Ele quer que isso seja reproduzido nos nossos relacionamentos. Tudo bem? Então, quando a gente lê a Bíblia e vê Deus tratando de intimidade, Deus, inclusive, direciona que nós tenhamos uma veneração pelo leito sem mácula. A tenda e o tabernáculo são lugares de relacionamento íntimo com Deus. E Deus, Ele é o Deus Criador. Da mesma maneira, aí agora vem a semelhança, para que fique claro para a gente, mas a gente tem que entender que vem de cima para nós. Deus tem um relacionamento de santidade com cada um de nós, um relacionamento santo, um relacionamento de intimidade que Ele quer ter conosco. Mas dentro desse relacionamento, é um relacionamento que existem, sim, regras, né? Que existe, na verdade, honra, melhor do que a palavra regra. E aí, que a gente tenha isso no coração, de que ninguém que se casa esperaria ser traído ou esperaria não ter uma cumplicidade. Aí agora semelhança, né? Nós estamos vendo aí, para que fique talvez mais fácil para a gente entender, Deus dizendo, olha, eu tinha os laços de intimidade contigo, era algo para ser fantástico, para nós sermos cúmplices, sermos parceiros. Eu compartilhei do meu poder com você para que as demais nações pudessem também usufruir disso tudo. Então, Deus ele coloca a semente dele no povo de Israel para que a semente seja reproduzida. Da mesma maneira, ele entra em intimidade conosco, num ambiente limpo, um ambiente seguro, um ambiente de confiança. E é dessa forma que a gente deve ler o relacionamento, como exemplo em Deus para nós aqui na Terra. E não julgar como Deus faz, porque na Terra podemos estar fazendo de forma diferente. Quanta coisa boa a gente pode ouvir, discutir, pensar quando a gente lê, quando a gente ouve a palavra de Deus, não é verdade? Estamos aqui dando uma paradinha rápida nesse estudo de Ezequiel, que foi a primeira parte, mas a gente continua na segunda parte, tratando ainda mais desse capítulo. Te aguardamos. Até lá!